Vamos falar do Vasco, Nova Iguaçu e Vasco. O Vasco vem de uma goleada, hein? A chegada do Vasco a Brasília, você viu que é um clube Olha quem gigante? tá atrás de você. Ó, embalou. Vocês vão zicar. Dá pra dizer que Você é o não Giroud? colocou ele. É o Giroud da colina? Não precisa. Eu acho que é bom esperar Fisicamente um pouco. parece, não é? Fisicamente parece. Não, o Giroud original é mais bonito. É. E mais jogador de bola. Não. Calma. Eu vou ceder meus minutos. Eu acho que com essa introdução você Vamos meus minutos. comprovar a escalação do Vasco. Eu vou ceder meus minutos a Breler Pires. Depois da análise técnica e estética de Breler Pires sobre rapaz. Giroud e Pedro Raul, nós vamos com a provável escalação do Gigante da Colina, o time que deve enfrentar o Nova Iguaçu em Brasília. É o time mais encaixado do Barbieri. Acho que ele tá encontrando um caminho. Então o Vasco joga com Ivan, aquele Ivan do Corinthians, da Ponte Preta, agora é o Ivan do Vasco. Puma Rodrigues. Não é o que anima a gente, o Ivan, é outro. O Mita Rodrigues, que o Santos também tentou, sabia? É. O Santos também tentou, o Pumita Rodrigues. Disse não. É um que Mas ele disse não e preferiu jogar no Vasco. Mérito do Vasco. Ivan, Pumita Rodrigues, Miranda, Léo Pelé e Lucas Piton. Jair, De Luca e Nenê. Ou Alex Teixeira. Gabriel Peck, Pedro Raul. E Eric Marcos ou Orejano. Tá certa a minha pronúncia? Orelhano. Pedro Raul, que segundo o Breler é bonito, mas Giroud é mais bonito. E joga mais. E fez 2 gols, não fez? Contra o Rezende, né? Contra o Rezende. Desencantou. E esse Vasco? Esse Vasco chega com algumas mudanças em relação ao time que goleou o Rezende. Sai o Rodrigo, um jovem da base que foi muito bem, ajudou a dar um encaixe no meio-campo, deu liberdade para o Jair jogar. E entra agora o De Luca, que foi contratado para ser o titular, para jogar nessa posição e qualificar a saída de bola, mas tem menos pegada que o Rodrigo. E outra modificação é a volta do Nenê. O Alex Teixeira também conseguiu render bem contra o Rezende, principalmente no segundo tempo, já mostrou uma outra entrega física, está melhor fisicamente, mas ainda assim o Nenê é o titular, volta a equipe e também com essa modificação na ponta. O Figueiredo sentiu uma lesão, foi poupado, cortado do jogo, e essa dúvida do Orelhano, que é uma boa aposta do Vasco, um jogador que surgiu bem no Vélez, mas ainda está encontrando melhor ritmo, até fisicamente também precisa melhorar, mas já é um Vasco que contra o Rezende mostrou que pode encaixar o estilo de jogo do Barbieri, um time que... isso é importante. Ele já está encaixando o time, né? Não, sim, muito importante, porque é uma mudança brusca em relação ao que o Vasco produziu no ano passado. Quando o Vasco funcionou, foi quando teve objetividade, o Zé Ricardo colocou o time para jogar fechadinho, Yuri Lara, o volante ali, cão de guarda, mordendo em todos os lados, mas ainda assim não foi um Vasco que em nenhum momento foi propositivo, tentou jogar com a bola, porque tinha pouquíssima qualidade. Agora com reforços, com um técnico que tem essa ideia, contra o Rezende, eu até deixo a goleada em segundo plano. Fazia tempo que o Vasco não conseguia ganhar por 5 gols de diferença. Então não deixa de lado. Não, enfatiza. Não, importante, mas o principal, o que o time jogou, o que o time tentou fazer, as jogadas bem trabalhadas, as aproximações, fragilidade do adversário à parte, isso é fundamental para um time que está se formando ter uma ideia de jogo bem definida. E nesse jogo com o Rezende especificamente, o Barbieri conseguiu. Agora o desafio é regularidade. Consegue o time, em termos de desempenho, o resultado... O Vasco tem de encarar o Campeonato Carioca depois dessa virada de chave, transformação em SAF, montagem de um novo elenco, como pré-temporada. E numa pré-temporada, mesmo com jogo oficial, o que vale mais é o desempenho, como o time joga. E se esse time conseguir regularidade jogando o futebol que jogou contra o Nova Iguaçu, contra o Rezende, contra o Nova Iguaçu, estará em um bom caminho. Dá indícios, né? Diferente do que a gente via na temporada passada, que o Vasco sofria para jogar contra times intermediários, né? Se a gente pode dizer assim.
hoje o Vasco já dá indícios de um desempenho diferente. Óbvio que é início de temporada. Um recorte muito pequeno. Recorte pequeno, principalmente a gente fala início de temporada e a gente coloca o Vasco um asterisco porque não jogou o Campeonato Carioca, né, com os titulares, começou a jogar agora, só recentemente. Muito novo, um elenco que foi completamente mudado. E muita gente nova. Perdeu e tomou sufoco do Volta Redonda, num jogo preocupante. Sim. Ali o jogo que o Barbieri pretende... Vai oscilar ainda. Não encaixou. Uma coisa é oscilar, mas o time, a gente enxergar evolução, a gente enxergar uma ideia sendo mantida. Contra o Volta Redonda preocupou porque o Vasco não conseguiu jogar. O Volta Redonda foi muito mais incisivo, era contra-ataque o tempo inteiro, defesa exposta, o time quando tinha a bola não tinha ideias, e aí o Barbieri conseguiu usar esse jogo, aprender, assimilar lições e montar um time diferente. E é bom também Pedro Raul já tirar esse jejum, esse peso de não marcar o gol, porque tem sido um jogador importante para abrir espaços para os jogadores que vêm de trás. Só lembrando que hoje tem o Nova Iguaçu, lá no Mané Garrincha, e domingo tem um teste mais interessante, Fluminense e Vasco. Domingo, 18 horas. Mas esse início, como disse o Breler, dá para animar o torcedor do Vasco? O Breler usou até uma expressão dizendo que é uma espécie de pré-temporada, o Campeonato Carioca. É óbvio que quando chega a fase final todo mundo vai querer ganhar, ninguém quer perder, né? Quem perde fica mal, quem ganha, muitas vezes todo mundo fala do estadual, mas estadual, tarará, tarará, mas vai perder. Aí é corneta, cai treinador, etc e tal. Pensando no Campeonato Brasileiro, que acho que é o mais importante dessa temporada para o Vasco da Gama, é um bom início? Dá para animar o torcedor? Ou o senhor Breler está exagerando? Não, eu acho que ainda a referência é muito pequena, Abel. Agora eu estou com o Breler em relação ao que o time mostrou contra o Resende, do que a gente imagina do Barbieri. O time procurou muitos lados do campo para jogar, um time que pressiona muito quando perde a bola, ele coloca muita gente para tentar roubar a bola no campo de ataque. O Jair me parece que tem um bom começo, o Léo tem um bom começo. Isso é importante. Jair é bom jogador. Bom jogador, também acho. O Piton também fazendo. Eu gosto. Piton, o Peck, são jogadores que estão ganhando confiança e jogando bem. Mas é muito começo ainda. Então a gente tem de analisar o Vasco muito jogo a jogo, para a gente tentar até fazer uma comparação de um jogo para outro, o quanto evoluiu, o quanto não andou, o quanto teve dificuldade em alguns setores do campo, na maneira do Barbieri trabalhar o time. Mas contra o Resende, me parece que foi algo positivo. Ponto. Eu acho que daí a gente tentar projetar o ano, que vai ser o brasileiro, ainda tem um caminho muito longo. Hoje, precisa de muito mais reforços? Mas a perspectiva é diferente. Do início da temporada passada para essa, a perspectiva do Vascaíno é outra. De que as mais coisas... animador, exato. Claro. Mas todos esses jogadores que você citou, Nath, precisam se afirmar. Sim. O Piton, o Jair vem de uma temporada terrível no Atlético. Sim. Precisa se recuperar. O Gabriel Peck, a essa altura da temporada passada, a gente falava a mesma coisa. Olha o Peck começando bem, agora vai. E não foi. Depois do meio da temporada, não conseguiu, foi para a reserva. Então, é um jogador jovem, um jogador que tem potencial, mas precisa de uma regularidade mínima. E essa estabilidade... Léo Pelé. O Léo também, o Vasco aposta em muitos jogadores. O Orelhano, por exemplo... O Léo precisa de uma boa companhia, né? O Miranda, ok, mas ele precisa de uma melhor companhia. Chegou o Capasso... Porque o Bambu não é essa companhia para ele. Não será. O Capasso talvez seja. Talvez seja, mas ainda assim, outra aposta, um jogador que só foi se firmar na Argentina na temporada passada, como o Pedro Raul, vem de uma boa temporada. Aí você tocou. Ele vai ponderar uma coisa para lembrar o nosso sempre bom ambiente do nosso F360, tranquilo, temos que lembrar que Breler Pires cornetou a contratação de Pedro Raul, dizendo que não é tudo isso, e eu ponderei aqui, falei, um atacante que todo mundo queria, fez muito gol no Goiás. Colocou no top 5. Mas vocês estão exagerando, tarará. O senhor vai queimar a língua. Estou avisando. Pedro Raul estava no seu top 5 dos melhores do futebol brasileiro? O top 5 de artilheiros? Não estava. Não, mas peraí, mas aí tinha Cano, Luizito Soares, Caleri... Chiquinho Soares... Chiquinho, Chiquinho não estava no meu top 5, porque tinha Pedro, Gabigol. Meu top 5 tinha Pedro, Gabigol, Luizito Soares, Cano e Caleri, se eu não estou enganado. E aí tem esses 5. Tem Yuri Alberto, Chiquinho, Diego Souza. Tem jogador. Bons jogadores, mas isso quer dizer que ele não é um bom jogador? Não, um jogador. Não é um artilheiro? Não foi um dos jogadores. Um jogador que tem do Campeonato Brasileiro do ano passado? Um jogador que tem uma boa temporada e agora tem a chance de afirmação definitiva na carreira. E para não ficar pingando de clube em clube, ficar oscilando. Então, essa é uma
ótima oportunidade, mas dizer que o Pedro Raul é a solução de todos os problemas, vai ser o artilheiro do Brasil, eu não entro nessa empolgação, não acredito. Pode ser o artilheiro do Vasco, pode ser o Vasco emplacar, como você mesmo analisou muito bem agora há pouco, ele vai ter chance para fazer muitos gols, não vai? Pode, mas é um reforço. Mostre sua humildade, diga. É um reforço quero ouvir de você. Mas o Breler, eu tô Pedro com o Raul Breler. vai arrebentar. Vamos ouvir dele? Eu tô com o Breler nessa daí. Não, eu não vou ouvir, porque eu acho que ele não pensa isso hoje. Vamos dar uma segurada. É um reforço de média prateleira. Isso. Se ele chegar no meio da temporada, Pedro Raul com uma ótima média de gols, 1 gol por jogo, tá bom? Você falou que o Soares faz 30 em 30. Poxa. O professor disse meio gol por jogo, não? Vamos esquentar isso aqui. Não, calma. Esquentar isso aqui. Calma. Pedro Raul, Respira. está aqui na tela. Pedro Raul. Vamos dizer que ele dispute quantos jogos? Vamos imaginar que o Vasco vai disputar a Copa do Brasil, Estadual e Campeonato Brasileiro. Isso. Olha, Só isso, esses 3. 45 a 50 jogos. Vamos colocar uma média assim, tá bom. Eu acho que menos. Eu acho que ele vai para 40 jogos na temporada. Vamos chutar 40? Tem suspensão aí. Não vai se machucar, porque a gente não quer que ninguém se machuque. É novo também. É novo, tá em boa forma física e tal. 40 jogos. Quantos gols Pedro Raul vai fazer em 40 jogos? Você vai dar corte. Quem quer arriscar primeiro? Aqui, ó. Você que sempre crava. Ele? Você cravou o Luiz Soares. Ele vai fazer 27 gols na temporada. Olha, Em 40 jogos. 40 jogos, 27 gols na temporada. Natália Ferrão, 40 jogos. Que dia é hoje? Hoje é dia 7 de 7 de fevereiro. 7 de fevereiro de 2023. Pedro Raul, em 40 jogos, segundo Natália Ferrão, vai fazer 27 gols. se fizer 27 gols em 40 média jogos, boa. no fim do ano estarei aqui. Boa contratação, Pedro. Vai pagar almoço para todo mundo, senhor. Grande acerto, se garantiu, se provou. Mas hoje, esse é o status do Pedro Raul. Não está entre os grandes centroavantes do futebol brasileiro, mas é uma boa aposta. De fato, a gente questionar a contratação, o Vasco não deveria ter contratado. Acho que Oportunidade de mercado. disponível no mercado, você tem o dinheiro para bancar 10 milhões, que se pague e se aposte. Mas dizer que mudou o patamar do Vasco para disputar título, não é por aí. E eu acredito que aos poucos o torcedor vascaíno vai entendendo é uma boa contratação. isso. É uma boa Preferiu o Giroud? O Giroud verdadeiro? É. Totalmente, mas não está fora da realidade. Se ele fizer 20 gols em 40 jogos, é um gol a cada 2 jogos, tá certo? A média sim. Média de 0,5. Não tô tão mal em matemática. Média de 0,5. Meio gol por jogo. Então, eu vou arriscar aqui. 40 jogos, você falou 27. 40 jogos, 23 gols. Tá bom, não tá tão ruim não. Pedro Raul. Tá bom também, até para a realidade do Vasco, que é de permanência na Série A. A gente precisa sempre ressaltar o grande objetivo da temporada. Terminar 2023 na Série A do Campeonato Brasileiro para consolidar, para afirmar essa Sem base. desespero. E para isso precisa de reforços. Não dá para... o time encaixou legal, goleou o Resende, vai que chega mais uma vitória hoje, a segunda consecutiva. Calma, há carências. O Rodrigo, por exemplo, o Barbieri tentou o Zé Gabriel, um volante que já no ano passado não teve espaço, não funcionou. Ele vem com o Rodrigo para dar uma solidez de marcação, porque faltam jogadores com essa característica e com mais lastro. É uma das posições. O Nenê, por exemplo, em abril, acabou... Tem de pensar no Vasco sem o Nenê no restante da temporada. Se ele renovar? Não deveria. Não deveria. O Vasco é virar a página Nenê e pensar num outro momento. Mesmo encaixando? Como uma opção de banco. Não sendo titular, mas opção. Contra o Resende, o Vasco mostrou que pode jogar sem o Nenê. Há dinâmica, a vida sem ele. Então, é pensar que é um jogador de 41 anos e esse novo Vasco não pode ser dependente do Nenê. E até por isso, eu vejo como... O Abel Braga falou com a gente aqui nos canais ESPN e disse que o torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Eu ainda vejo como muito precoce o estágio da equipe para afirmar isso, até do clube mesmo, nesse novo modelo. O torcedor não vai sofrer mais. Não há garantia de que esse time, esse elenco, se não tiver reforços pesados, vai passar o Brasileirão tranquilo. Não dá para afirmar isso ainda. Muito pessimista. Lembrando que falamos muito do Vasco, eu e a Natália arriscamos, o Breler e o Rafael Não, eu posso arriscar. ficaram com medo, não quiseram falar, mas não tem problema, porque eu e a Natália, nós arriscamos e falamos antes do primeiro jogo, Luizito Soares vai deitar. Os medrosos não falaram, agora estão aí. Natália cravou. Cravou. Peraí, Abel, Então vai, você tem 10 segundos. Pedro Raul? 40 jogos, quantos gols? 14. 14. Você? 16. 16. Estou falando pessimistas.